Olá, eu sou Wilton Silva, professor de Metodologia da Pesquisa Histórica da Unesp Campos de Assis. Desprovido de barba depois de 3 décadas, o que foi motivado por questões de higiene relacionadas à pandemia que estamos atravessando, tenho esperança de me tornar, talvez, com o New Design, um professor melhor do que eu era. De qualquer forma, a aula 4, cujo tema é As Questões do Historiador, se desenvolve em 3 tópicos. Um primeiro tópico com o texto do Antoine Prost, As Questões do Historiador, tema da aula, e complementada com alguns pontos do texto da História Narrativa, História Problema, de François Furet. Nesse tópico, o objetivo básico é mostrar ao aluno de que maneira que a questão, o questionamento do passado, é responsável para que se desenvolva um certo tipo de historiografia. Por sua vez, o segundo tópico, a partir de um texto em coautoria, Eni de Mesquita Samara e Ismênia Silveira Tupi, chamado História e Documento de Metodologia da Pesquisa, busca-se fazer uma espécie de recordar a viver. Por quê? Porque busca-se apresentar quais são as fontes utilizadas pelo historiador e estabelecer de que maneira essas fontes acabam criando um certo tipo de historiografia e como um certo tipo de historiografia acaba escolhendo certas fontes. O que estabelece, portanto, uma relação bilateral, não é, entre esses 2 tópicos, questão e fontes, fontes e questão. Finalmente, para fechar a aula, no terceiro tópico, nós revisitamos o texto do Prost no que se refere justamente ao campo historiográfico. Ali, o autor discute como que o campo historiográfico é constituído a partir de uma certa tradição e a partir de processos de ruptura. Ou seja, dizendo de outra maneira, para aquele que se inicia agora na pesquisa, quais são os prazeres e desprazeres de se fazer pesquisas com a mesma linha, com o mesmo tema do orientador, de se romper com essas linhas e com esses temas, e como que também o próprio orientador está vinculado a certas instituições e grupos, e se mantém ou rompe com essas instituições e esses grupos. De qualquer forma, eu espero que seja algo prazeroso àqueles que acompanham. Obrigado. Bem, o que é uma questão para o historiador? Uma questão para o historiador é uma indagação a respeito do passado, na qual, a partir dessa indagação, ele delimita de que forma obter as informações e as respostas desejadas. Para isso, logicamente, existe uma relação umbilical entre a questão que se coloca e as fontes que se pretende utilizar. De certa maneira, portanto, cabe ao historiador, pela sua sensibilidade, percebendo a existência de fontes, construir questões, ou, a partir de questões, perceber quais seriam as fontes. Em linhas gerais, isso pode ser visto, por exemplo, desde Brodel se perguntando sobre a história do Mediterrâneo e quais seriam, portanto, as fontes passíveis de serem utilizadas para se contar a história dessa região, a nível macro de longa duração, ou, por exemplo, um enfoque como o do Foucault, que se propôs a escrever sobre a história da loucura e qual recorte ele pretende fazer para justamente conseguir dar conta da história da loucura ou, também, de outra obra, da história da sexualidade. O que é, então, uma questão histórica? Citando Prost, com a questão do historiador, e eis porque ela permite construir os fatos, ele tem uma ideia das fontes e dos documentos que lhe permitirão resolvê-la, ou seja, também uma primeira ideia do procedimento a adotar para abordá-los. Portanto, não há questão sem documento. Ela supõe já um conhecimento mínimo das diversas fontes e bibliografias eventuais e imagina a sua utilização por métodos que já tenham sido experimentados em outras pesquisas. De certa maneira, as questões derivam justamente do reconhecimento da área. É daí que se torna tão importante a participação em eventos acadêmicos, a leitura de revistas especializadas, o acompanhamento da produção editorial, porque vendo o que outros historiadores estão fazendo, você tem condições de pensar no que você poderia fazer. Então, vamos supor que a sua proposta se relacionasse à questão sobre a ocupação territorial de uma determinada região do estado de São Paulo pela cultura do café. Se a questão é a ocupação territorial pelo café, aonde poderiam estar as fontes que responderiam essa questão?
Então, por exemplo, estariam na prefeitura municipal de um município X, ou na associação agropecuária desse mesmo município, ou nos relatórios de província, não é, dos governadores de períodos anteriores, ou em documentos, por exemplo, econômicos, estaduais também, enfim. A partir da questão, você imagina quais seriam as fontes e busca essas fontes. Então, é um processo de desdobramento do raciocínio que leva o historiador da questão para a fonte ou documento. E aí ele faz a escolha de quais procedimentos, de quais metodologias ele deveria usar para dar conta da sua inquietação. Por exemplo, suponhamos que eu quero fazer essa discussão sobre ocupação através da questão geográfica. Eu vou ter que me dedicar, por exemplo, a mapas, não é, a questões de registros de terras e coisas do tipo. Suponhamos que eu queira analisar essa mesma questão, o café na entrada da região, através da imigração. Eu vou me dedicar a outro tipo de documentação e a outro tipo de metodologia. Se eu quero fazer, por exemplo, uma abordagem da história social, vão me interessar os jornais, vão me interessar os diários, vão me interessar as manifestações que, de alguma forma, podem ser reutilizados ou repensados em termos historiográficos, processos crimes, por exemplo. Por outro lado, se meu interesse está voltado para a produção econômica, os relatórios financeiros, as movimentações, né, as questões quantitativas me chamam mais atenção. Conforme o recorte escolhido, você vai escolher, portanto, diferentes métodos, diferentes procedimentos. E aí vem o processo de criação do documento. A forma através da qual um documento ou um vestígio do passado se torna documento e, a partir de se tornar documento, ele se torna fonte. Tampouco existe documento sem ter sido questionado. Por sua questão, o historiador estabelece os vestígios deixados pelo passado como fontes e como documentos. Antes de serem submetidos a questionamentos, eles nem chegam a ser percebidos como vestígios possíveis, seja qual for o objeto. O mesmo é dizer que o próprio documento não existe antes que intervenha a curiosidade do historiador. E que, ao mesmo tempo, tudo pode ser documento desde que seja assumido por ele. Pois a parte mais apaixonante do trabalho do historiador consiste em levar as coisas silenciosas a se tornarem expressivas. E isso é a mais pura verdade. Cito aqui um ou outro trabalho que me chamou a atenção. Eu vi um artigo algum tempo atrás sobre, por exemplo, os registros de propriedade industrial de bonecas no México. Ou seja, a instituição que registra a propriedade industrial, ela tem uma série de processos, que são, na verdade, compostos pela descrição de funcionamento dos produtos e do seu esquema de funcionamento. Um historiador, de uma forma que eu considero extremamente sensível, resolveu recortar bonecas, não é? Ou seja, pensar nas bonecas enquanto objeto de pesquisa, e fez uma análise sobre de que forma que surgiram diferentes inovações, como, por exemplo, fechar os olhinhos, andar, pedalar, patinar, falar, e como que isso foi feito em termos técnicos. É uma pesquisa, por exemplo, que transformou papelada, um conjunto de folhas que não tinham interesse para ninguém, porque eram do século passado, por exemplo, século XIX, início do século XX, em que, a partir daquele momento, para ele, são documentos, são fontes de informação e são justamente matéria-prima para a sua historiografia. Dessa maneira, qualquer vestígio do passado poderia ser transformado em fonte a partir da capacidade do historiador de se sensibilizar e organizar esse vestígio. Me recordo de outro trabalho, por exemplo, onde alguém pegou um hospital psiquiátrico abandonado, e nesse hospital psiquiátrico abandonado havia os arquivos dos pacientes que lá viveram, ou que foram atendidos. A pessoa selecionou o caso de pacientes que nasceram, cresceram e morreram nesse hospital para contar a vida dessas pessoas. De certa forma, aquelas fichas de paciente, aqueles relatórios de pacientes não tinham função nenhuma, mas a partir do olhar do historiador se cria, portanto, um enredo, uma questão e a conversão desses papéis em documento. E a questão que se coloca, portanto, é de que maneira essa sensibilidade do historiador, né, seria capaz de criar uma nova forma de se pensar a historiografia. Para isso, o Fulvio auxilia apontando 4 características de uma nova forma
de se pensar a historiografia. O historiador renunciou à imensa determinação do objeto de seu saber, o tempo. Já não tem a pretensão de contar o que se passou até o que passou de importante na história da humanidade, ou numa parte da humanidade. Está consciente de que escolhe nesse passado aquilo de que fala e, assim fazendo, coloca a esse passado questões seletivas. Por outras palavras, constrói o seu objeto de estudo delimitando não só o seu período, o conjunto dos acontecimentos, mas também os problemas colocados por esse período e por esses acontecimentos e que terá que resolver. Não pode, portanto, escapar a um mínimo de conceitualização explícita. A boa questão, o problema bem colocado são mais importantes e são mais raros do que a habilidade ou a paciência em trazer à luz do dia um fato desconhecido, mas marginal. De certa maneira, portanto, o que Fourier está nos explicando ou nos propondo é a ideia de que, mais do que explicações de natureza geral, é fundamental desenvolver uma forma de se olhar para a história, de se olhar para o passado. Essa forma de se olhar para a história, de se olhar para o passado, ela, por sua vez, traz um compromisso de alguma maneira, buscar explicações de caráter, na opinião de Fourier, mais estruturais do que, por sua vez, pontuais, minúcias e, de alguma maneira, fatos que seriam tidos como fundamentais. Bom, na verdade, então, se o fato que é tido como fundamental, a ideia de que, por exemplo, a independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, não é? Isso ser problematizado, por quê? Porque a independência de um país se relaciona com rupturas econômicas, transformações sociais, e, na verdade, o dia 6 de setembro ou o dia 8 de setembro de 1822 talvez não tenham sofrido essas rupturas, ou seja, os processos são muito mais longos do que as datas, faz com que seja necessário repensar, portanto, a forma de se olhar a história. E aí, Fourier, então, tenta discutir qual é a importância do chamado evento único. Rompendo com a narrativa, o historiador rompe igualmente com seu material tradicional, o acontecimento singular. Se, em lugar de descrever um vívido, único, fugidio, incomparável, procurar explicar um problema, vai necessitar de fatos históricos menos vagos do que aqueles que encontra constituídos sobre esse nome na memória dos homens. Tem de conceptualizar os objetos da sua investigação, integrá-los numa rede de significações e, por conseguinte, torná-los, se não idênticos, pelo menos comparáveis num dado período de tempo. É privilégio da história quantitativa oferecer a via mais fácil, mas não a única, para esse tipo de trabalho intelectual. Nós devemos lembrar que Fourier se insere dentro de uma tradição historiográfica que está vinculada à história quantitativa e, dessa maneira, portanto, aonde a questão da estatística, da regularidade, da percepção de comportamentos de longo prazo a partir dos dados que são afirmados, tem uma certa preeminência. Por outro lado, ele diz aqui com clareza que, na verdade, essa não é a única forma de se abordar a história. Existe a história social, existe a história cultural, existe a história econômica e, assim, portanto, existe uma infinidade de possibilidades de abordagem. Por outro lado, todas elas devem se ater à ideia de processo como algo mais importante que a ideia de fato, no sentido de que o fato encerraria a explicação em si. A explicação em si estaria, portanto, no processo. Já comentei em sala que eu gostei muito de uma questão de vestibular em que dizia algo mais ou menos assim: o aluno mediano de história sabe que houve uma revolução industrial no século XVIII. O bom aluno de história sabe que não houve uma revolução industrial no século XVIII, mas uma evolução. Como bom aluno que você é, explique, que não houve, portanto, uma revolução, mas uma evolução. Caberia, no meu entender, ao aluno frisar os processos de transformação não só em termos técnicos, que é a introdução da máquina, mas, por outro lado, as transformações no processo produtivo, ou seja, a reestruturação da forma de trabalho, com a especialização de tarefas, a ruptura da relação entre aquele que produz e aquele que vende, e uma série de outras transformações que nós
encaixamos dentro daquilo que é chamado, em termos analíticos, de transição feudo-capitalista. Por isso, é a ideia de valorizar o processo mais do que o fato no sentido de a data, e é algo que faz parte da formação de um bom historiador. Fourier continua ainda tentando frisar de que forma que a ideia precede a fonte ou a fonte precede a ideia. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma questão importante porque, de alguma maneira, ela, na verdade, permite duas respostas. Ou seja, tanto o fato de que o historiador tem uma ideia pode levá-lo a buscar certas fontes, como o fato do historiador ter encontrado certas fontes permite a ele desenvolver certas ideias. Eu coloco, por exemplo, no caso da primeira situação, o historiador tem uma ideia e busca as fontes, o próprio Mediterrâneo do Brodel, que é um clássico. E no tipo contrário, aonde a fonte levou uma ideia, eu acho que a análise da vida de Menóquio, feita pelo Ginsburg no Queijo dos Vermes, é outro exemplo bastante feliz. Vamos ver o que Fourier fala sobre isso. Ao definir seu objeto de estudo, o historiador tem igualmente de inventar as suas fontes, que geralmente não são apropriadas tal como estão. Ao seu tipo de curiosidade, portanto, ocorre uma adaptação. Tal coisa pode acontecer, evidentemente, que se lhe depare um arquivo não só será utilizável tal qual está, mas ainda vai conduzir a ideias, a uma conceptualização nova e mais rica. É uma das bênçãos do ofício, mas geralmente acontece o contrário. Ora, o historiador que procura colocar e resolver um problema deve achar os materiais pertinentes, organizá-los, torná-los comparáveis, permutáveis, de modo a poder descrever e interpretar o fenômeno estudado a partir de um certo número de hipóteses conceituais e, logicamente, de informações obtidas. Retomando isso, basicamente, é lembrar que não importa se a ideia leva à fonte, a fonte leva a ideia, repetimos, cabe ao historiador colocar e resolver um problema através de materiais pertinentes, da sua organização, da sua comparação, de modo que ele possa descrever e interpretar o fenômeno estudado a partir de um certo número de hipóteses conceituais e de informações obtidas nessas fontes, nesses documentos. Finalmente, mas não menos importante, como fazer isso, sem um método, sem uma teoria. É por isso que um curso que às vezes parece tão cansativo, tão repetitivo quanto é métodos, eu falei isso na primeira aula, falei, olha, é um dos cursos mais chatos que você vai fazer, porque na verdade, em muitos e muitos momentos, nós retomamos as mesmas ideias. Mas na verdade, retomar essas ideias fundamenta uma prática, uma forma de se trabalhar que acaba legitimando o seu trabalho, acaba tornando ele não só visível, mas ao mesmo tempo lembrável, rememorável, valioso. Bom, Fourier diz, daí a quarta mutação da profissão de historiador. As conclusões de um trabalho são cada vez menos separáveis dos procedimentos de verificação que a sustentam, com os constrangimentos intelectuais que implicam. A lógica muito particular da narrativa, do post-hoc ergo hoc, depois disso, portanto, devido a isso, não se adapta melhor a esse tipo de história do que a história, também, ela tradicional, que consiste em generalizar o singular. E é aqui que aparece o espectro da matemática. A análise quantitativa e os processos estatísticos, desde que adaptados aos problemas judicialmente conduzidos, estão entre os métodos mais rigorosos de testarem os dados. Isso é óbvio. Como ele está vinculado a uma história quantitativa, a algumas abordagens que trabalham com dados matemáticos, é mais fácil a checagem, porque você pode perceber se houve distorções, se houve omissões, houve falhas de cálculo e assim por diante. Mas, na verdade, essa situação de checar os procedimentos, as teorias dos métodos, ela se coloca ao alcance de qualquer tipo de abordagem. Eu me recordo de um livro que eu li há muitos e muitos anos, chamado Teoria e Prática da Homossexualidade. Esse livro deveria ser de um militante, na verdade, um casal de pessoas, que discutiam quais eram as teorias mais comuns em relação à psicologia, a biologia e a anatomia para, de alguma forma, explicar o comportamento homossexual. E a grande sacada do livro era mostrar como que essas pesquisas no campo psicológico, no campo biológico, no campo anatômico, tinham, de alguma maneira, equívocos de método.
equívocos de teoria, no sentido de que, por exemplo, ocorria algo que é chamado de confundimento. O confundimento, em ciências biológicas, é você simplesmente incluir dentro do problema, ou, ao contrário, ser incapaz de retirar do problema, certos fatores que vão influenciar o resultado. Então, por exemplo, eu comparo irmãos gêmeos que foram criados em famílias distintas, entendendo que isso provaria, portanto, a influência ou não da família sobre a formação da personalidade. A dificuldade é aí que, se você é criado em duas famílias de classe média, você tem ambientes muito parecidos. Se você é criado numa família muito rica e não muito pobre, a questão ambiental pode afetar a forma como você se produz enquanto indivíduo. Então, a dificuldade aí é justamente garantir condições iguais, no caso de alguns experimentos, como foi o exemplo citado na área da psicologia. Na área da história, é o levantamento de todas as fontes, a comparação entre algo particular com algo geral, a comparação de algo geral com algo particular, a preocupação em perceber se na verdade não estão ocorrendo distorções a partir da posição em que me encontro, e assim por diante. Bom, de qualquer maneira, não existem também respostas definitivas. A história é uma inquietação, uma busca de respostas. Fourier, portanto, conclui: primeiro, porque não existem questões, conceitos que não têm respostas claras, não ambíguas, sempre vão ser parciais. Depois, porque há questões que, em princípio, têm respostas claras e que, no entanto, podem ser resolvidas quer por causa da falta de dados, quer pela sua natureza, seja pelo caráter ambíguo dos indicadores ou pelo fato de que estes não serem suscetíveis de procedimentos de análise rigorosos. Então, muitas vezes, eu tenho fontes, mas eu não consigo tratá-las de uma maneira definitiva. É o que se sabe até aqui, é o que foi possível perceber, é o que indicam essas fontes, mas podem existir outras que, de algum modo, nos propõem outras questões. Até aqui, são essas as ideias a serem discutidas no primeiro tópico, e agora vamos fazer uma síntese sobre aquilo que fica de mais importante das ideias do nosso amigo Prost e do nosso amigo Fourier. É lógico que a riqueza dos textos abordados nessas aulas é muito superior àquilo que nós estamos pontuando como algo de mais importante. Nesse sentido, nada substitui a leitura. A aula expositiva em sala de aula já é algo difícil, algo complicado, pela dispersão, pela série de estímulos exteriores, pela própria didática do professor. Quem diria, no entanto, uma videoaula, onde você é obrigado a condensar os conteúdos e, de alguma forma, simplificar ao máximo o processo de comunicação. Nesse aspecto, portanto, esses dois textos abordados, eles têm 3 pontos que eu considero mais fundamentais a serem pensados pelo aluno. Se esse aluno ler o texto do Prost e ler o texto do Fourier, ele vai ganhar imensamente em relação àquilo que foi exposto aqui. Bom, mas essas questões são basicamente a necessidade de se pensar de que maneira o historiador chega a um problema, a uma questão. Isso é feito a partir de 2 fatores. De um lado, a sensibilidade do historiador, perceber possibilidade de pesquisa em relação a este ou aquele tema, a esta ou aquela situação, ou mesmo criar uma possibilidade de pesquisa. Isso se dá pela sensibilidade de cada um, pela sensibilidade historiográfica, pela sensibilidade social, pela sensibilidade política, e também se dá, muitas vezes, por causa de uma teoria. Em que sentido? Se eu tenho uma percepção, vamos supor, freudiana sobre a personalidade humana, de repente estudar a biografia numa perspectiva psicanalítica é uma riqueza que eu quero explorar. Se por acaso eu tenho um pertencimento de grupo, ver as condições desse grupo talvez desperte em mim, não é, o interesse em buscar entender essas condições. Agora, aquilo que eu passo a pensar também se reflete na forma como eu penso. Quando, na aurora da minha vida, não era minha infância querida, mas há anos que não voltam mais, eu dei aula para o curso de Ciências Sociais, e eu dei uma aula de História da Educação, ou Sociologia da Educação, na verdade. Eu propus um trabalho mais ou menos o seguinte: as pessoas eram adeptas de pensadores distintos, geralmente a maior parte eram marxistas, haviam alguns, muito poucos, que seriam Foucaultianos,
e menos ainda que seriam weberianos. E eu propus então que utilizassem o seu teórico preferido, fosse ele Durkheim, fosse ele Max Weber, fosse ele Karl Marx ou fosse ele Michel Foucault, para analisarem um livro em específico, o Ateneu. Bom, se você usasse uma dessas diretrizes teóricas para pensar o Ateneu, você ia frisar certos conceitos e identificar certas particularidades daquela narrativa literária para discutir, portanto, algumas das ideias principais desses pensadores. Esse é o objetivo do trabalho que eu havia proposto. Dessa maneira, portanto, a teoria e orientar a forma como você trabalharia com a sua fonte, naquele caso. O que é fundamental, portanto, perceber é que muitas vezes algo só se converte em documento e de documento em fonte a partir do momento que você faz uma questão. E a partir do momento que você faz uma questão e, portanto, delimita quais são os documentos e quais deles vão ser transformados em fonte, ou seja, aquilo que vai te dar informação, é necessário você pensar de que maneira tratar, não é, essa informação. Eu cito como exemplo o fato de que, formalmente falando, eu posso ter o registro de uma música em nome de um certo compositor. No entanto, se eu me atenho ao registro, eu estou me atendo a uma dimensão do registro da música. Se, por outro lado, eu comparo a forma como os arranjos se apresentam, a forma como outras composições do mesmo compositor se apresentam, eu posso dizer se aquela letra tem a ver com a trajetória, com o estilo, com a forma como o indivíduo faz, ou se ela pode, por exemplo, na verdade, ser reflexo de parcerias que não estão explicitadas ali naquele momento do registro. Portanto, para que eu tenha o mesmo material, mas o enxergue de forma diferente, muitas vezes eu sou obrigado a escolher procedimentos diferentes. Last but not least, ou seja, por último, mas não menos importante, é ater-se à ideia de que as ciências humanas não trabalham com dogma, que é verdade, em grego. As ciências humanas trabalham com doxa, que é opinião, em grego. Ou seja, nós devemos ter a clareza de que, por mais convicção que nós tenhamos, mas que nós tenhamos nos esforçado, em alguns momentos e muitas vezes, mais do que uma verdade revelada, mais do que a resposta definitiva, o que nós estamos oferecendo é o máximo, o melhor possível dentro daquelas condições. Isso já é bastante coisa, pode ter certeza. As verdades definitivas estão muito mais próximas da religião e muitas vezes de algumas concepções da política do que efetivamente do mundo intelectual. Para encerrar o tópico, eu gostaria que vocês assistissem 2 pequenos filmes que podem ilustrar de que maneira o mesmo objeto, o mesmo interesse, pode ser abordado de forma diferente e também com técnicas, com referenciais muito diferentes, para que a partir disso vocês possam pensar como isso se daria no campo da história. O primeiro filminho é uma animação feita por um artista muito talentoso chamado Pablo Morales de los Rios. Quem tiver interesse na obra dele pode acessar o site www.moralesdelosrios.com. Esse ilustrador, chargista, um artista de múltiplos talentos, fez uma animação sobre a história da música e que vale a pena ser assistida. Embora em espanhol, não há narração, é apenas desenho ou escrita, é facilmente compreensível por qualquer pessoa interessada. Em segundo lugar, trata-se de um vídeo de um grupo musical que eu gosto muito, com vários CDs gravados, com músicas disponibilizadas no YouTube, e que canta a capela, ou seja, sem instrumentos. Trata-se do Pentatonix, mostrando, portanto, a sua história da música. É curioso porque, na verdade, coincidentemente, os 2 trabalhos são de 2012 e mostram, talvez, não é, o mesmo momento e 2 visões muito distintas. Eu espero que seja algo legal e a gente continua no próximo tópico. Até mais.
dreamers, where to get those eyes? I'm in heaven. And I just can't keep on time. She's a fine-looking woman, and Caledonia is a man. All by myself, all by myself. Having a lot of fun, oh baby, yeah. Go, got to go, go. I let you love for the more than this money. You see me let it rock. Everybody let it rock. Come gather round, people.
Well, when I was younger, so much younger than you, let it be. We skip the light, bang, bang, to the other side. Money. Wait, he ain't. Salve Oh, Danny boy, the pipes are Ori, 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 ori. Skilla-di-da-di-da-do. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie builder boy of Company B. because you're mine, I walk the line. Una boca de gracia. When the light was gone and the lamp was died, I will stand, oh stand. Ba 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 ba. I wanna hold your hand. I wanna hold your R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take it easy, ABC. That's easy. 1, 2, 3. Papa, do, re, mi. ABC. 1, 2, 3. Baby, you and me. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Celebrate good times, come on. Celebration, celebration. Don't stop, believe it, 'cause this is Thriller. Hey, a Thriller night. Can't touch this. Hit me, baby, one more time. Say my name, when no one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running game. Oh, I want it That way. Hey, I don't want to meet your daddy. Hey, I remember when I lost my mind. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. I kissed a girl and I liked it. Taste of her cherry chapstick. Rama, gaga, ooh la la. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, 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 Baby, 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 all night. Some nights I stay up, catching the mind. Now you're just somebody that I call me maybe. Hey guys, thanks so much for watching our medley of some of our favorite songs throughout history. Sorry if we left out one of your favorite artists. We didn't mean to. We just tried to get it into 4 minutes. Yeah, so please share it, and thanks again for watching. Yes. Speaking of sharing, you can check down in the box below for social media links. Absolutely. Also, we're on tour, so definitely check us out at
Try it again. www.ptxofficial.com/tour if you want to see our tour dates. And don't forget to subscribe. Thanks, everybody. Bye, you Thanks, guys. y'all. Bye. Thank you.